Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa videoaula sobre escrita criativa. Eu sou Marina, eu sou dramaturga e educadora, e essa videoaula tem como objetivo compartilhar um pouco das minhas experiências, de alguns momentos em que me deu um clique, assim, que me ajudou a ter um pouco mais de autoconfiança na hora de escrever e de compartilhar aquilo que eu escrevo. E também tem muito a ver com a minha experiência também como educadora, quando eu trabalho com jovens ou pessoas que estão querendo se experimentar no mundo das artes em alguns projetos públicos, né, de arte e cultura. Então eu já dei essa oficina algumas vezes presencialmente, né, e tô aqui agora compartilhando um pouco dela com vocês por meio dessa videoaula, que só é possível por conta do edital do PROAC 2021. Então a primeira coisa que eu queria propor para vocês é que vocês entrassem em contato, em conexão com a sua urgência de escrever. Por que você tem vontade de escrever e o que é que você tem vontade de escrever? Mas não pergunta assim pro cosmos e espere uma grande resposta. A minha sugestão é que você comece a escrever. Sobre o que eu quero escrever, qual é a minha urgência de escrita. E que você escreva. Às vezes a gente fica pensando demais e idealizando muita coisa. Só que quando a gente vai para o processo, para o ato mesmo de escrever, que é pegar papel, caneta ou lápis e escrever, coisas aparecem, respostas emergem, coisas que você nem imaginava aparecem nessa resposta. Então a escrita, ela também passa a ser uma forma de você se olhar, com um espelho assim muito sincero. Então é um ato de coragem também, mas coragem, porque vale a pena você se conhecer, se experimentar, e eu posso te garantir que você vai encontrando modos e muito singulares de se expressar se você for bem sincero com essa tua escrita. Vai vendo o que aparece. Às vezes pode aparecer coisas absurdas, mas essas coisas absurdas podem ter algo a te dizer, né? Às vezes são pistas que na hora você não vai entender bem por que veio aquela palavra, por que veio aquela sensação, mas ao longo da tua trajetória, depois fichas vão caindo, né? Então essa é a primeira proposta, que você escreva sobre por que a minha urgência de escrever, o que eu quero escrever, por que eu quero escrever, né? Às vezes pode ser algo que você viveu, podem ser reflexões, pensamentos, coisas que você viu na rua. Então vai descobrindo aí a sua relação íntima com a escrita, que ela não é genérica, e eu vou falar bastante sobre isso, né? Às vezes a gente lê e quer escrever igual tal pessoa escreveu, ou quer falar sobre temas que estão pulsando, né, no momento e que muita gente está falando, mas e você? Né? Eu falo muito isso para os meus alunos, alunas. Cada um é uma pessoa muito singular, não existe ninguém no mundo igual a você. Ninguém no mundo que viveu as mesmas coisas que você viveu, que olhou sobre o mesmo ponto de vista que você olhou, que viu as mesmas coisas. A sua trajetória é única nesse mundo. Ela está em diálogo com as outras pessoas, certamente, mas ela é única. Então, vai nessa sua especificidade. Mas antes de qualquer coisa, vai entrando em contato com você. E a escrita é um ótimo exercício de entrando em contato com você e olhando tanto para sua luz quanto para sua sombra, para aquilo que é mais visível, né, do que você já sabe de você, mas também você vai se surpreendendo com o que vai aparecendo. Então aposta nesse exercício. Tem um escritor que se chama Michel Iachini. Ele é de Pirituba, aqui da região da cidade de São Paulo. Ele é escritor, produtor cultural e está bastante ligado aos movimentos de literatura periférica. E tem um texto dele que chama Por que eu escrevo, que vale a pena ler. Depois eu vou deixar as referências na descrição do vídeo. E ele fala duas coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira é
é que ele fala que ele escreve para dar vazão às vozes, aos pensamentos, né? Que ficam ali zumbindo no nosso ouvido. E eu acho que muitas pessoas já experimentaram essa sensação. Nossa, enquanto eu não escrever, isso não vai me deixar em paz, né? Tô me sentindo aqui azucrinada com esses pensamentos. E às vezes eles começam a ficar meio água parada dentro da gente também. Então é importante escoar para eles se transformarem, para a gente visualizar esses pensamentos ou essas intuições, reflexões ou fatos que realmente aconteceram, né? Para que eles fluam, para que eles não fiquem parados na nossa cabeça, né? Gerando tantas coisas, às vezes toxinas. Então dá vazão para esses pensamentos no papel. Então ele fala um pouco disso, ele escreve por conta dessa urgência, né? E outra coisa que ele fala que eu também queria chamar a atenção nesse texto é que um dia ele está observando algumas crianças brincando, conversando numa escada, e uma das meninas fala uma coisa assim, que tá chovendo porque Deus tá fazendo xixi. E isso é uma coisa que fica para ele, Deus fazendo xixi, e é por isso que tá chovendo. E aí guarda essa informação. Não sei se ele faz alguma coisa com ela depois, mas o que eu queria chamar a atenção é que provavelmente se eu tivesse nessa escada ouvindo a conversa das crianças, ou se você que está vendo o vídeo tivesse na escada ouvindo a conversa das crianças, muito provavelmente outras coisas chamariam a nossa atenção. A minha, algumas coisas, a sua, outras coisas. Então, anotem, deem importância para aquilo que chama a nossa atenção no mundo cotidiano. Muito provavelmente essas coisas que chamam a sua atenção, elas também dizem respeito à tua possibilidade de expressão artística, literária, aqui no caso que a gente está falando da escrita. Então não ignorem tanto as percepções íntimas, internas, os pensamentos, quanto aquilo que chama a sua atenção no mundo externo. Isso tudo tem muito a dizer da tua singularidade de escrever, né? Da tua singularidade de se expressar no mundo. E eu queria chamar a atenção para as formas literárias, para os gêneros literários que a gente costuma acessar mais prontamente na nossa vida, né? Que são os diários, que são as cartas. A gente não começa a escrever dizendo vou escrever um romance, não sei. Eu acredito que não, acho que a gente escreve justamente começa a escrever, né, nesse ato de querer contar um pouco da nossa vida, para nós mesmos, para nós mesmas. Então o diário é uma fonte muito rica de produção literária e é um espaço em que a gente pode se permitir sem medo, né, de escrever. É algo a princípio de você para você mesma, em que você vai também reconhecendo esses seus pontos, o que te importa, o que chama a tua atenção. Então, escrevam diários, se vocês já escrevem, apostem mesmo no diário sem medo. E às vezes muito das tuas experiências literárias no diário, das tuas experimentações no diário, vão de repente aparecer num texto que você está querendo compartilhar, né? Eles vão te dando às vezes mais confiança de você perceber que, olha só que imagem interessante que apareceu aqui, de repente, que eu nem estava planejando, né? A Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa que eu gosto bastante, ela escreveu diários a vida toda e atualmente, né, algumas biógrafas falam mesmo sobre como as experimentações que ela estava fazendo no diário se refletem depois na literatura dela, principalmente nos romances. E outra coisa que eu queria falar é das cartas. Eu não sei se vocês têm a prática ou já tiveram alguma vez de escrever cartas. Eu sou da geração, talvez uma das últimas, que teve esse hábito, né, de escrever cartas, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, nem e-mail. Então, o modo de você contar coisas profundas sobre si era escrevendo cartas para alguém, né? Ou tentando solucionar uma DR, assim, era escrevendo cartas para outra pessoa e a outra pessoa te mandava. Esse hábito de escrever cartas, que, sei lá, pode ser por e-mail ou pode ser um exercício mesmo, né? De escrever uma carta para alguém,
também é uma fonte bem rica de experimentações, de você entrar em contato com esse espaço da escrita. E quando a gente escreve, eu tô falando muito, né, desse lugar da nossa voz, de descobrir, né, a sua singularidade, mas a gente não tá desconectado, né, de nada. Nós somos seres relacionais o tempo inteiro. Então, ao entrar em contato com aquela tua voz mais profunda, você também tá entrando em contato com tudo aquilo que te formou, né? Voltando um pouco para aquele texto do Michel Iacchini, você está entrando em contato com as coisas que foram ditas por outras pessoas e que, né, chamaram sua atenção, coisas que para você, que você vivenciou, não necessariamente, você vivenciou ou testemunhou, né? Então não necessariamente aconteceram com você. E também com tudo aquilo que você leu, com tudo aquilo que você viu, os filmes que você viu, as séries que você viu, os videogames que você jogou, os livros que você leu, as músicas que você escutou, as coisas que você ouviu em casa, gostando ou não gostando, as gerações que te formaram, né? Na sua ancestralidade também, tudo isso, quando a gente escreve, quando a gente dá voz a essa voz é sua, mas ela não é só sua, ela é coletiva também. Tem uma multidão aí que vem por meio da sua voz. Então, ter consciência disso é muito importante, porque a escrita não só é um ato coletivo, pensando por esse lado, como é um ato político também, porque você está em conexão, em diálogo, tecendo perspectivas que são suas, mas que também são coletivas. E daí eu queria trazer uma imagem que a escritora Virginia Woolf traz num ensaio que se chama Profissão para Mulheres. Ela fala de um fantasma que a atormenta sempre que ela vai escrever. Eu tô compartilhando essa imagem porque ela para mim foi e ainda é bem importante. Eu sempre fico me perguntando qual é o meu fantasma quando eu estou com o papel e a caneta na mão. E eu falo de papel e caneta na mão porque eu não sei se vocês estão acostumados a escrever no celular, mas para quem escreve só no celular, eu queria propor que experimente, faça essa experiência de realmente escrever com papel e caneta na mão, porque é uma outra lógica que vai aparecendo conforme você escreve. E se você só escreve com papel e caneta, a princípio, como é que é escrever de repente no celular ou começar a digitar no computador, né? Cada um desses meios vão gerar fluxos de pensamento, vão gerar textos diferentes, mesmo vindo da mesma pessoa. Então eu queria fazer essa proposta, só um parênteses. Então a Virginia, né, na época dela não tinha computador, nem celular, ela tá lá escrevendo e ela percebe que tem alguém, né, uma figura, um fantasma, que ela, eu já vou falar o nome que ela dá para esse fantasma, segurando a mão dela. E ela fala, a Virginia, ela começa a escrever como, ela começa a escrever resenhas nos jornais sobre sobre livros que estavam sendo lançados. E nesse caso, ela estava escrevendo a resenha de um escritor muito famoso, segundo ela, e ela não tinha gostado nada do romance, e ela está fazendo uma crítica, mas aí conforme ela vai fazendo essa crítica, ela escuta uma voz dizendo: não, você é mulher, fale de um jeito mais amável, seja mais amável. Não, né? É um autor famoso, é um grande escritor, seja comportada, seja gentil, né? E ela percebe que esse fantasma aparece não só nesse momento, mas em outros momentos. Mas é que aí ela diz que ela identifica. E ela chama esse fantasma dela de anjo do lar. É aquela mulher, né? Aquela imagem da mulher que está sempre muito bem asseada, muito bem vestida, que é bem comportada, que cede que senta no pior lugar para que todas as outras pessoas possam sentar nos melhores lugares. E é claro, né, que ela vai fazer toda uma crítica a um sistema patriarcal. E numa perspectiva que ela não chama de feminista, mas que hoje a gente pode olhar para ela e dizer, né, que era uma perspectiva bastante feminista. Bom,
E olhando pro fantasma da Virgínia, eu comecei a me perguntar, qual que é o meu fantasma, né? Quando eu tô escrevendo, eu tô tentando agradar a quem? A quê? Por que eu tô tentando agradar essa figura, essa pessoa, né? O que eu tô escondendo quando eu paro de escrever para me criticar sob a perspectiva dessa figura aí que tá me assombrando, né? Eu descobri que figura é essa, eu nomeei, não vou compartilhar aqui em público com ela, com vocês, desculpa, mas eu convido vocês a fazer esse exercício. Quando estiverem escrevendo, sacarem, opa, por que eu travei aqui? Por que eu não estou usando essa palavra, que é a palavra que eu sinto que eu realmente quero usar? Porque quem que é? Quem que é que está segurando a minha mão, né? O convite é para que vocês se aventurem mesmo nessa disputa, nesse enfrentamento com esse fantasma que é seu. E provavelmente, ao identificar esse fantasma, que é um fantasma seu, e que às vezes pode ser um fantasma coletivo também, né? Um fantasma que revela questões, né, do sistema patriarcal, do sistema extremamente racista, ou de um sistema, né, em que a gente se divide por classes, em que poucos têm muito e muitos não têm as mesmas oportunidades. Vai tentando descrever esse fantasma, vai tentando nomear esse fantasma. Fica até um convite para um outro exercício de escrita, que é esse. Descreve esse seu fantasma, como ele é, como ele anda, como ele te olha, né? E eu acho que você vai descobrir muita coisa aí também. Então agora eu quero fazer algumas sugestões práticas de exercícios mesmo. Eu já dei algumas sugestões, né, ao longo do vídeo até agora. A primeira era de você começar a escrever por que você escreve, qual que é a tua urgência. Depois eu falei do fantasma, né, para você descobrir qual que é o fantasma que segura a tua mão na hora que você está escrevendo e você escrever sobre essa figura. Mas agora eu queria fazer 3 propostas e já vou falar aqui, depois provavelmente eu vou repetir de novo, para vocês comentarem nesse vídeo se vocês fizeram, se quiserem, né, a gente pode trocar também, continuar trocando figurinhas, me mandar os textos, a gente conversa. Fiquem muito à vontade para isso. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link vou deixar o perfil do Instagram pra gente continuar a conversa por lá, tá bom? Mas vamos lá, primeira proposta, que é da escrita automática. Acho que muita gente já ouviu falar na escrita automática, ou já experimentou a escrita automática, que pelo menos da forma que eu vou propor aqui, é o seguinte: é pegar papel, caneta, marcar um tempo que você quiser, pode ser 7 minutos, 10 minutos, 5 minutos, isso pode variar também. Colocar o alarme e a partir do momento que você começa a escrever, você não tira a caneta do papel. Você escreve absolutamente tudo que tiver à cabeça. Então é uma forma de abrir esse canal de conexão entre mente, mão e o papel. E também a gente ir percebendo a quantidade de coisa que tem lá na nossa cabeça. Às vezes coisas absolutamente banais, aleatórias, sem sentido, lixo mesmo. Às vezes coisas que a gente fala, opa, tem alguma coisa aí, né? Mas isso não importa, essa prática é sem julgamento. É sem julgamento e você não vai mostrar para ninguém. É um exercício para você mesmo, para você deixar fluir absolutamente tudo que vier na sua cabeça. É sem pausa, não tem aquele, ai, mas não, é deixar vir do jeito que vier, com coisas desconexas, com coisas que você pode considerar feias, né? Lembra que eu falei no momento do vídeo que o ato de escrever é também um encontro com a nossa luz e com a nossa sombra. Então, reconheça aí esses seus dois lados. E eu acho que a escrita automática, ela acaba nos colocando frente a frente com todos esses nossos aspectos.
O segundo exercício, eu queria propor que vocês escolhessem uma obra de arte, pode ser uma fotografia, uma pintura, uma escultura, que te chame a atenção por alguma razão. Pode ser uma obra que você tem uma intimidade, pode ser algo que você viu que chamou a sua atenção. E isso é muito importante, né? Apostar nessas pequenas intuições. Se é aquela obra que você quer se relacionar, vai nela, né? Não tenta, ai, por que essa ou por que aquela, não sei, aquela obra talvez tenha coisas para te contar, para te revelar. Então, vai nessa tua aposta. Então, escolhe uma obra de arte visual e fica um bom tempo contemplando essa obra. Sabe quando a gente fica ali olhando e o tempo vai passando e a gente vai, né, entrando em contato com aquele instante. Então, entre em contato com essa obra, fica um tempo mais longo do que você ficaria olhando para ela e vai conversando com essa obra. Vai conversando com essa obra. Depois que você achar que se conectou, que conversou, que ouviu o que ela tem para te dizer, você vai parar de olhar para ela e vai escrever uma carta para essa obra de arte. Pode ser para uma figura que está nessa obra, pode ser para a obra como um todo. Então você vai escrever uma carta para ela, coisas que você quer dizer para ela, coisas que você quer perguntar para ela. Vou pedir para vocês, onde vocês estiverem, em casa ou em algum outro lugar, que vocês fechem um pouco os olhos, se conectem com a sua respiração, deixem os pensamentos acalmarem e depois abram os olhos como se vocês estivessem nesse lugar que é extremamente familiar para vocês, mas como se vocês estivessem pela primeira vez nesse lugar. Tudo que vocês olham é novo, tem um potencial de maravilha ou um potencial assombroso. É a sua casa ou é um lugar que você tem bastante intimidade, mas você vai olhar como se você fosse, assim, como se fosse o primeiro olhar de um bebê, de uma criança para as coisas. E olha para esse seu entorno e vai na direção de um objeto ou de uma ranhura na parede, de um desenho que tem em algum lugar que está te chamando. Por alguma razão aquilo está chamando a sua atenção. Então vai na direção disso que está te chamando a atenção e, assim como você contemplou a obra de arte, contempla esse objeto. Se perde um pouco nele, sabe? Fica ali olhando, pode ser igual tem aqui atrás, pode ser esse encontro dessas duas placas que tem aqui. Se perde nelas. O que tem por trás, né? Se conecta com isso que você escolheu. Pode ser uma coisa muito pequenininha ou pode ser uma geladeira, por exemplo, um objeto grande, né? E fica um tempo e escuta uma história que essa coisa tem para te contar. Alguma coisa que aconteceu com ela um dia, alguma coisa que ela viu. Ela pode ter percebido alguma coisa de você que você não percebeu. Então, conversa com essa coisa, com esse objeto ou com esse detalhe da sua casa. E depois, escreva em primeira pessoa, diferente, né, da proposta da carta, que você está escrevendo para a pessoa, que você vai escrever como se... que você está escrevendo para a obra, né? Você aqui, nesse terceiro exercício, vai escrever como se você fosse esse objeto, essa ranhura na parede. Então, você vai escrever em primeira pessoa, sendo esta coisa. E vai contar essa história que você ouviu como se você fosse esse sujeito, né?
coisa que tá te contando essa história. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Ele é só um pontapé inicial, uma introdução para que quem estiver assistindo se sinta mais confiante a se arriscar na escrita e se arriscar também a compartilhar aquilo que você escreve. É tudo um processo, né? Não somos geniais, mas é escrevendo e compartilhando e ouvindo e reescrevendo que a gente vai trilhando um caminho para a gente também se sentir representadas naquilo que a gente escreve. Eu vou deixar na descrição desse vídeo várias referências, algumas que eu falei aqui, outras que eu não falei, mas que pode ser bacana de vocês darem uma olhada. E a gente segue conversando, ou pelos comentários aqui desse vídeo, ou também pelo Instagram do projeto, que eu vou deixar descrito nesse vídeo também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.